Questão 175, Matemática, Enem 2013. Uma fábrica de parafusos possui duas máquinas 1 e 2 para a produção de certo tipo de parafuso. Em setembro, a máquina 1 produziu 54% do total de parafusos produzidos pela fábrica. Em setembro, a máquina 1 produziu 54% do total de parafusos produzidos pela fábrica. Dos parafusos produzidos por essa máquina 1, 25 milésimos eram defeituosos. Por sua vez, 38 milésimos dos parafusos produzidos no mesmo mês pela máquina 2 eram defeituosos. O desempenho conjunto das duas máquinas é classificado conforme o quadro, em que P indica a probabilidade de um parafuso escolhido ao acaso ser defeituoso. O desempenho conjunto dessas máquinas em setembro pode ser classificado como A, excelente, B, bom, C, regular, D, ruim, E, péssimo. Vamos à resolução da questão. Primeiro, vamos anotar os dados fornecidos pelo problema. Primeira pergunta ela fala sobre o total de parafusos produzido pela fábrica, mas não fala qual é esse total. Então, vamos chamar esse total de X. Então, sendo X, o número de parafusos produzidos pelas máquinas 1 e 2 no mês em questão. Então, no mês de setembro, as duas máquinas produziram X parafusos. B. As outras informações. Máquina 1, 54% do total dos parafusos da fábrica, dos quais 25 milésimos são defeituosos. Isso quer dizer que a máquina 1 produz 54% dos parafusos da fábrica, que é X, dos quais 25 milésimos são defeituosos. Máquina 2. Máquina 2 nós não temos qual a porcentagem de parafusos são produzidos pela máquina 2. Nós podemos calcular. O total da produção é 100%. 100% tira 54%, vão sobrar 100 tira 54, vão sobrar 46%. Então, a produção da máquina 2, ela produz 46% dos parafusos produzidos pela fábrica, dos quais 38 milésimos são defeituosos. Passaremos ao passo seguinte. O que o problema está pedindo? Ele diz que P indica a probabilidade de um parafuso escolhido ao acaso ser defeituoso. O que é probabilidade de um evento? Nós lembramos lá dos nossos estudos que a probabilidade de um evento é dado pelo número de casos favoráveis, no caso aqui, pelo número de parafusos com defeito, sobre o número total de casos possíveis, que é X. Aqui a probabilidade é a mesma coisa que ele chamou de desempenho do conjunto. É classificado como sendo a probabilidade. Então é a mesma coisa. Então, para chegarmos ao resultado do problema, eu preciso saber quantos parafusos defeituosos foram produzidos pelas duas máquinas para fazer o quociente entre o número de casos favoráveis e o número total de casos possíveis, que é X. Então, vamos inicialmente calcular o número de parafusos defeituosos produzido pela máquina 1. 25 milésimos dos 54% da produção, X, são defeituosos. Fazendo os cálculos, 25 vezes 54, 1.350x sobre 1.000 vezes 100, 100 mil. A comparação da classificação, a porcentagem do número de parafusos defeituosos está na forma centesimal, está na forma de porcentagem. E aqui não está na forma centesimal. Então, vamos dividir, para ficar na forma centesimal, o denominador tem que ser 100. Para que o denominador seja 100, basta dividir por 1.000 o numerador e o denominador. Dividir por 1.000 aqui, cancela os 3 zeros. E dividir aqui por 1.000, deslocar a vírgula, 3 casas para a esquerda. Então, fica 1,350 ou 1,35 sobre 100. Mesma coisa com
A máquina 2. Porcentagem de parafusos defeituosos 38 milésimos. Dos 46% dos parafusos produzidos X são defeituosos. Fazendo o cálculo, 38 vezes 46, 1.748 sobre 100 mil. Da mesma forma, passando para a forma centesimal, divide aqui por 1.000, divide aqui por 1.000, nós vamos ter 1.748x sobre 100. Então, temos a quantidade de parafusos produzidos na forma centesimal. Vamos calcular a probabilidade ou o quociente de desempenho, que é a mesma coisa. Número de casos favoráveis. Número total de parafusos produzido com defeito. Parafuso escolhido ao acaso ser defeituoso. Escolher parafuso com defeito. Então, o total de parafusos com defeito é a soma desses dois valores. É a porcentagem dos parafusos com defeito da máquina 1, do total, mais a porcentagem dos parafusos do total produzido pela máquina 2. Somando esses dois valores, vamos ter denominador comum 100, conceito de denominador comum, soma-se os numeradores. Efetuou a soma, 3,098x sobre 100, dividido por x. Uma fração dividido por uma fração. Lembrando, todo número inteiro é uma fração de denominador 1. Nós sabemos lá, para dividir uma fração por uma fração, nós multiplicamos a primeira pelo inverso da segunda. O inverso de x é 1 sobre x. Simplifica o x com x. Vai ficar 3,098 sobre 100. Agora, vamos comparar esse quociente de desempenho, ou a probabilidade, com a tabela que foi dada. Aí nós vimos que o 398 é um número que é maior do que 2 e é menor do que 4. Lembrando que o denominador 100, basta comparar os numeradores. Então, o quociente de desempenho ou a probabilidade de escolher um parafuso defeituoso é considerado bom. Logo, a resposta é a letra B.